Imagine como seria enfrentar qualquer obstáculo que a vida coloca no seu caminho sem ser abalado. Os desafios se tornariam oportunidades, e o fracasso, um passo necessário para o sucesso. Esta é a essência do estoicismo, uma filosofia que tem resistido ao teste do tempo e que pode transformar a forma como você encara a vida. Hoje, vamos explorar 7 lições estoicas para superar desafios e se tornar verdadeiramente imparável. Não se trata de eliminar os problemas, mas de fortalecer a sua mente para que eles não te controlem. Vamos começar. 1. O controle começa em você. A primeira lição fundamental do estoicismo é sobre reconhecer o que está ao seu alcance. Nem tudo na vida está sob seu controle, e isso pode ser desconcertante, mas é exatamente onde o poder do estoicismo se manifesta. O que você pode controlar são suas atitudes, pensamentos e ações diante das situações que enfrenta. Como Epicteto, um dos principais filósofos estoicos, afirmou: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Essa citação é um convite para refletirmos sobre como interpretamos os acontecimentos. Muitas vezes, reagimos emocionalmente aos eventos com base nas percepções que criamos em nossas mentes. Porém, o que está ao nosso alcance é moldar essas percepções. Isso significa que, diante de um obstáculo, você pode escolher como reagir, se vai se estressar, ficar ansioso ou lidar com a situação de forma construtiva. Praticar essa lição começa com a pergunta: o que está realmente sob meu controle agora? Ao se concentrar apenas no que você pode fazer, sem desperdiçar energia com o que está fora do seu controle, você encontra clareza e liberdade para agir com mais eficácia. Assim, cada obstáculo se torna uma oportunidade de aplicar esse princípio em sua vida. É importante lembrar que muitas vezes nós focamos em mudar o mundo externo, quando a verdadeira mudança começa internamente. Quando você muda sua perspectiva sobre o que é ou não controlável, você começa a experimentar uma sensação de leveza e, ao mesmo tempo, de poder sobre a própria vida. 2. A dificuldade é um convite para crescer. Os estoicos viam os desafios da vida como oportunidades disfarçadas. Para eles, cada obstáculo, cada dificuldade era uma chance de fortalecer o caráter e evoluir como ser humano. Como Marco Aurélio, um dos mais reverenciados filósofos estoicos, escreveu: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Em outras palavras, o que bloqueia o seu progresso é, na verdade, o que o impulsiona para a frente. Vamos pensar nisso na prática. Imagine aquele momento em que a vida parece estar te desafiando em todas as frentes. Problemas no trabalho, dificuldades nas relações pessoais, ou até questões de saúde. O primeiro instinto é muitas vezes tentar evitar o sofrimento ou lamentar a má sorte. Mas o estoicismo nos ensina a olhar para esses momentos com uma nova lente. Cada dificuldade é um convite para você se aprimorar. Pense em um atleta que enfrenta uma lesão. Inicialmente, parece um revés terrível, mas, ao aceitar a situação, o atleta encontra novas formas de treinar, novas habilidades para desenvolver. O mesmo vale para a sua vida. Quando algo se coloca no seu caminho, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como isso pode me fortalecer? Os desafios, sejam grandes ou pequenos, são a academia da alma. São nesses momentos que você pode treinar a paciência, a resiliência e a perseverança. E, com o tempo, você percebe que o que parecia ser um fardo, na verdade, estava moldando uma versão mais forte e mais capaz de você mesmo. Para os estoicos, fugir dos desafios é perder a chance de crescer. Quando você enfrenta as dificuldades com coragem, sem fugir ou reclamar, você descobre que está se tornando alguém mais preparado para o que está por vir. Porque, ao final do dia, é a dificuldade que nos revela do que realmente somos feitos. Ela não é um inimigo, é um professor. Então, da próxima vez que você se encontrar diante de um obstáculo, lembre-se das palavras de Marco Aurélio: o que está no caminho, torna-se o caminho. Use essa oportunidade para evoluir, sabendo que cada passo difícil é uma construção de força interior que te deixará ainda mais inabalável para os desafios futuros. 3. A aceitação radical do presente. A terceira lição estoica é talvez uma das mais libertadoras: a aceitação do presente. Para o estoicismo, essa ideia é central. Não se trata de resignação, mas de abraçar plenamente o momento atual, seja ele bom ou ruim. Ao contrário do que muitos pensam, aceitar o presente não significa se conformar com as circunstâncias adversas, mas sim se libertar da angústia gerada por desejar que as coisas fossem diferentes. Sêneca, o grande pensador estoico, disse: somos mais frequentemente apavorados do que feridos. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Pare um momento para pensar. Quantas vezes você já se preocupou com algo que ainda não aconteceu ou se arrependeu amargamente de algo que já passou?
Essa constante luta contra o passado e o futuro drena sua energia e cria sofrimento desnecessário. Os estoicos entendiam isso com clareza. Eles nos convidam a focar no que está acontecendo agora, no único momento que realmente temos controle, o presente. Aceitar o presente não é ignorar os desafios ou se contentar com a mediocridade. Pelo contrário, é a chave para lidar com a realidade da forma mais produtiva possível. Quando você aceita o momento como ele é, você remove a resistência mental e emocional que impede a ação efetiva. Sêneca nos lembra: nada nos acontece que não possamos suportar. Aceitar o presente também nos ajuda a minimizar o impacto dos medos e ansiedades. Muitas vezes, projetamos no futuro uma série de cenários desastrosos que talvez nunca aconteçam. Ficamos presos no "e se" e acabamos paralisados. Mas o estoicismo nos convida a focar no que está diante de nós agora, porque o futuro ainda não chegou e o passado já se foi. A única coisa real é o presente. Uma prática eficaz para aplicar essa lição é, sempre que se sentir sobrecarregado por pensamentos sobre o futuro ou arrependimentos do passado, parar e perguntar: o que eu posso fazer agora? Esse simples ato de trazer sua atenção para o momento presente é incrivelmente poderoso. Ele te dá clareza e coloca o controle de volta nas suas mãos, permitindo que você lide com os problemas de forma racional e direta, sem o peso da angústia mental. Assim como um marinheiro em meio a uma tempestade não pode controlar o vento ou o mar, mas pode ajustar suas velas, nós também não podemos controlar todos os eventos em nossas vidas, mas podemos escolher como responder a eles. Quando você aceita o presente, você se torna mais forte, mais resiliente e mais capaz de enfrentar qualquer coisa que o futuro possa trazer. Então, da próxima vez que você sentir o peso das circunstâncias ou medo do que está por vir, lembre-se desta lição estoica: aceite o presente. Ao fazer isso, você não estará se rendendo, mas sim ganhando o poder de agir de forma plena e eficaz, enfrentando o que a vida oferece com serenidade e confiança. 4. A virtude é o seu maior escudo. Dentro do coração da filosofia estoica está a ideia de que a virtude, o compromisso com a moralidade, a integridade, a sabedoria e a justiça, é o único bem verdadeiro. Para os estoicos, nada externo pode afetar quem você realmente é, contanto que você viva de acordo com seus valores e princípios. Eles acreditavam que a virtude era o maior escudo contra os desafios da vida, protegendo a alma contra a corrupção e a desordem do mundo externo. Essa lição é particularmente poderosa em um mundo que frequentemente nos incentiva a medir nosso valor com base em conquistas materiais, sucesso social ou a opinião alheia. Os estoicos, por outro lado, ensinavam que o que realmente importa não é o que acontece fora de nós, mas como respondemos internamente a essas circunstâncias. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. A virtude, para os estoicos, é o alicerce inabalável em meio à tempestade da vida. É a bússola que orienta suas ações, mesmo nos momentos mais desafiadores. Quando você está ancorado na virtude, as adversidades não podem te derrubar, pois seu valor não está nas circunstâncias externas, mas na firmeza do seu caráter. Isso significa que, mesmo que você enfrente perdas materiais, fracassos ou injustiças, você pode manter sua dignidade e retidão, sabendo que está vivendo de acordo com o que é certo. Agora, o que significa praticar essa virtude na vida cotidiana? Significa fazer o que é certo, não importa o quão difícil seja, não porque você espera uma recompensa, mas porque é a coisa certa a fazer. Significa agir com sabedoria em vez de reagir impulsivamente. Significa ser justo, mesmo quando a injustiça é tentadora. É ser corajoso diante do medo, sabendo que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Os estoicos também viam a virtude como a base para uma vida de tranquilidade interior. Quando você vive em alinhamento com seus valores, não há espaço para arrependimentos ou remorsos. Sêneca dizia: nenhum bem verdadeiro pode ser prejudicado. Em outras palavras, as circunstâncias externas podem nos desestabilizar temporariamente, mas elas nunca podem roubar a essência do nosso caráter, desde que estejamos firmemente enraizados na virtude. Praticar a virtude também significa ser sincero consigo mesmo. Muitas vezes, tentamos justificar comportamentos que sabemos, no fundo, não serem corretos. O estoicismo nos convida a olhar para dentro e fazer essa pergunta crítica: estou agindo de acordo com meus princípios mais profundos? Essa autorreflexão constante fortalece sua moral e constrói um escudo contra a desordem e as tentações que surgem em momentos de fraqueza. Já no dia a dia, você pode aplicar essa lição fazendo pequenas escolhas. Escolher ser honesto quando a mentira parece mais fácil, ser paciente quando a frustração quer tomar conta,
ser generoso quando o egoísmo surge. Essas escolhas, aparentemente simples, são os blocos de construção de um caráter inabalável. Então, lembre-se, a virtude é o seu maior escudo. Não importa o que a vida jogue em você, desde que suas ações estejam em harmonia com seus valores, você estará verdadeiramente protegido. Afinal, é isso que define quem você é e o legado que você deixará para o mundo. Um legado de integridade, coragem e sabedoria. 5. O poder da perseverança silenciosa. A quinta lição estoica nos ensina que a verdadeira força está na capacidade de perseverar, não com alarde, mas com calma e consistência. Para o estoicismo, não há espaço para grandes gestos dramáticos ou exibições de força momentâneas. A verdadeira resiliência está no movimento contínuo, na ação silenciosa e persistente que, aos poucos, supera os desafios e constrói algo sólido e duradouro. Sêneca, o famoso filósofo estoico, disse, às vezes, até viver é um ato de coragem. Perseverar, mesmo nos momentos mais difíceis, é a verdadeira marca de um espírito forte. A perseverança silenciosa é aquela força interior que te mantém em movimento, mesmo quando o mundo parece estar desmoronando ao seu redor. É continuar a agir quando tudo parece estar contra você, e quando o progresso parece lento ou invisível. Para os estoicos, esse é o caminho para o sucesso. O progresso constante e silencioso, sem esperar reconhecimento imediato ou recompensas externas. Essa lição é incrivelmente prática em nosso mundo moderno, onde somos bombardeados por imagens de sucesso instantâneo, de fama e conquistas imediatas. A ideia de perseverar silenciosamente pode parecer contraintuitiva. Nós somos incentivados a buscar resultados rápidos, soluções imediatas. Mas os estoicos nos lembram que o verdadeiro crescimento, tanto interno quanto externo, acontece lentamente, através da ação contínua, da repetição e do esforço constante. Imagine alguém que está treinando para uma maratona. Nos primeiros dias, os treinos podem parecer impossíveis. Cada passo é doloroso, e o progresso parece mínimo. Mas, ao continuar treinando dia após dia, semana após semana, o corpo se adapta. O que antes parecia impossível, agora é alcançado com mais facilidade. Essa é a essência da perseverança silenciosa. O esforço constante transforma a dificuldade em algo superável. Nos momentos em que você sentir vontade de desistir, lembre-se desta lição estoica. A ação silenciosa e constante é mais poderosa do que qualquer explosão de esforço temporário. Não importa quão pequena pareça a sua ação no momento, contanto que você continue avançando, você está se movendo na direção certa. O filósofo Epicteto nos ensina que nenhuma grande coisa é criada de repente. Leva tempo, paciência e, acima de tudo, perseverança. Essa abordagem também nos ajuda a lidar com o fracasso. Quando você vê o progresso como algo construído lentamente, os fracassos ao longo do caminho não são o fim, são apenas parte do processo. Cada erro, cada revés, é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. O estoicismo nos ensina a ver o fracasso não como uma barreira, mas como um passo necessário na jornada. E, com a perseverança silenciosa, você pode continuar caminhando, independentemente das dificuldades. Essa filosofia também se estende às interações pessoais e profissionais. Em vez de buscar reconhecimento imediato ou validação externa, o estoico trabalha silenciosamente em sua própria excelência. Eles confiam que os resultados virão com o tempo, não porque estão constantemente buscando aprovação, mas porque estão focados na ação correta e constante. É o compromisso com o processo, não com o aplauso, que gera resultados duradouros. Na sua vida, isso pode ser aplicado de várias formas. Talvez seja aquele projeto longo e desafiador que parece nunca ter fim. Ou talvez seja uma luta pessoal que você vem enfrentando há muito tempo. Independentemente do que seja, a chave é continuar. Dar pequenos passos todos os dias, sem desistir, sem esperar por recompensas rápidas. A cada pequeno avanço, você se aproxima de seus objetivos, e eventualmente, a soma desses pequenos esforços resultará em algo grande. Então, lembre-se, a perseverança silenciosa é uma das maiores forças que você pode cultivar. Enquanto outros se desgastam em explosões de energia e desistem quando os resultados não são imediatos, o estoico segue em frente, calmamente, sem fanfarra. Esse tipo de resiliência silenciosa é o que o tornará imparável em qualquer desafio que a vida trouxer. 6. Memento mori. A vida é curta. Use-a bem. A sexta lição estoica é uma das mais profundas e transformadoras. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Embora essa frase possa parecer sombria à primeira vista, na verdade, carrega uma das chaves mais poderosas para viver plenamente. Para os estoicos, lembrar-se da mortalidade não era algo deprimente,
mas uma chamada à ação, um lembrete constante de que o tempo é o bem mais precioso que temos. Como Marco Aurélio disse, você pode deixar a vida agora. Que isso determine o que você faz. Diz e pensa. Em nosso mundo moderno, tendemos a evitar pensar sobre a morte. Estamos constantemente ocupados com as tarefas do dia a dia, muitas vezes agindo como se tivéssemos um tempo ilimitado à nossa disposição. Mas o estoicismo nos convida a refletir: e se o tempo fosse limitado, o que você faria de diferente? Essa pergunta simples muda radicalmente a forma como você vê seus desafios e suas prioridades. Ela te força a focar no que realmente importa. Memento Mori é um convite para viver de forma mais corajosa, mais plena e mais consciente. Quando você internaliza a ideia de que a vida é curta, passa a valorizar cada momento de uma forma única. As preocupações triviais, as disputas sem sentido e os medos infundados perdem seu poder sobre você. Afinal, o que realmente importa em face da mortalidade? É nesse ponto que a clareza surge. O que você está deixando de fazer por medo ou procrastinação? Qual parte da sua vida você está adiando, esperando um momento perfeito que talvez nunca chegue? Ao adotar o conceito de Memento Mori, você começa a priorizar o que é verdadeiramente importante. Você se concentra em agir de acordo com seus valores, em construir relações significativas e em buscar o que traz propósito e satisfação. Essa reflexão constante sobre a brevidade da vida dá urgência às suas ações. Não há mais espaço para arrependimentos ou adiamentos. A vida está acontecendo agora, e o tempo é um recurso que não podemos recuperar. Os estoicos também acreditavam que, ao aceitar a mortalidade, você elimina o medo da morte. Esse é um ponto crucial, porque o medo da morte muitas vezes nos impede de viver plenamente. Ficamos paralisados, tentando evitar riscos ou situações desconhecidas, quando na verdade, o entendimento de que a vida é finita deveria nos impulsionar a agir com mais coragem. Sêneca escreveu: não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. Ao lembrar constantemente que a morte é inevitável, você começa a viver com mais propósito e a aproveitar melhor o tempo que tem. Além disso, Memento Mori nos ajuda a lidar com os desafios de maneira mais leve. Quando você reconhece que sua vida é limitada, os obstáculos que parecem tão imensos e esmagadores diminuem de tamanho. Aquela dificuldade no trabalho, o conflito familiar ou a ansiedade sobre o futuro, tudo isso se torna menos opressor. Por quê? Porque, no grande esquema das coisas, essas são apenas pequenas partes de uma jornada muito maior. Esse entendimento te dá perspectiva e te permite navegar pelos desafios com mais tranquilidade e resiliência. Praticar o Memento Mori também significa aprender a viver no presente. Quando você se lembra que o tempo é finito, você para de viver apenas no futuro ou no passado. Não há mais espaço para se preocupar com o que ainda está por vir ou remoer o que já aconteceu. A única coisa real é o presente. E é no presente que você tem a oportunidade de fazer algo que realmente importa. Como Marco Aurélio disse, pare de discutir sobre como deveria ser um homem bom e seja um. Na prática, aplicar o Memento Mori na sua vida pode ser tão simples quanto começar o dia lembrando-se de que ele pode ser o último. Isso não significa viver com ansiedade, mas sim com intensidade e foco. Ao fazer isso, você começa a fazer escolhas melhores. Você passa a se cercar de pessoas que realmente importam, a dedicar seu tempo ao que traz valor e propósito, e a enfrentar desafios com mais coragem, sabendo que cada momento conta. Portanto, ao refletir sobre a mortalidade, você não apenas elimina o medo da morte, mas também aprende a viver com mais coragem, compaixão e determinação. Memento Mori é, na verdade, um chamado para viver com propósito, com presença e compaixão. Afinal, a vida é curta, então, faça-a contar. 7. O amor ao destino. Amor fati. A última lição estoica, mas não menos importante, é o conceito de amor fati, o amor ao destino. Essa ideia central na filosofia estoica nos convida a abraçar não apenas o que acontece de bom em nossas vidas, mas também as adversidades, as perdas e as dificuldades. Para os estoicos, não basta aceitar o que acontece, é preciso amar o destino, amar tudo que a vida traz. Como disse o filósofo estoico Epicteto, não deseje que as coisas aconteçam como você deseja, mas deseje que aconteçam como elas acontecem, e você terá paz. Este conceito pode parecer desafiador. Como podemos amar algo que nos causa dor ou sofrimento? Como podemos abraçar as dificuldades com o mesmo entusiasmo que abraçamos as conquistas? Para os estoicos, o segredo está em entender que tudo que acontece faz parte de um grande todo, e que, ao resistirmos ao que nos acontece, geramos sofrimento desnecessário. Quando você abraça o destino, quando você aceita e ama o que acontece,
você transforma a adversidade em uma ferramenta de crescimento. Imagine que você está enfrentando um grande revés, perda de um emprego, um rompimento doloroso ou um fracasso em algum projeto importante. A reação comum seria lutar contra isso, sentir-se vítima das circunstâncias ou questionar o porquê das coisas terem acontecido de determinada maneira. Mas Amor Fati nos ensina a ver essas experiências não como obstáculos à nossa felicidade, mas como partes essenciais da jornada. Elas são o que molda nosso caráter e nos prepara para o que está por vir. Assim como um ferreiro molda o aço com calor e golpes, a vida nos molda com desafios. Ao invés de resistir, devemos aceitar e até amar esse processo. Para os estoicos, acreditar que tudo o que acontece é, de alguma forma, necessário, é o que dá sentido às adversidades. Não se trata de ser passivo ou de simplesmente deixar que as coisas aconteçam sem agir. Pelo contrário, é sobre agir com coragem, mesmo diante das dificuldades, sabendo que cada desafio tem um propósito maior. Marco Aurélio, o grande imperador filósofo, disse: aceite as coisas às quais o destino te conecta, e ame as pessoas com quem o destino te une, mas faça isso de todo o coração. A vida não está separada de você, ela é parte de você, e amor fatio é a prática de viver em harmonia com o que quer que a vida coloque no seu caminho. Abraçar o destino também nos dá uma perspectiva única sobre o sofrimento. Em vez de ver as dificuldades como punições ou má sorte, passamos a vê-las como oportunidades de crescimento. Tudo o que acontece, seja bom ou ruim, é uma oportunidade para exercitar as virtudes estoicas: paciência, coragem, sabedoria e justiça. A prática de amor fati nos leva a reconhecer que o universo está em constante movimento e que cada evento tem seu papel no grande ciclo da vida. A resistência a isso apenas cria sofrimento, enquanto a aceitação nos liberta para viver em paz com o que é. Amor fati também nos ensina a viver sem arrependimentos. Muitas vezes, gastamos uma enorme quantidade de energia lamentando o passado ou desejando que as coisas tivessem acontecido de forma diferente. Mas o estoicismo nos convida a olhar para trás com um sentimento de gratidão. Tudo o que aconteceu até agora, cada obstáculo, cada vitória, cada fracasso, foi essencial para nos moldar como somos hoje. Ao invés de nos perdermos em arrependimentos, podemos olhar para o passado com uma mentalidade de amor fati, sabendo que, sem aquelas experiências, não seríamos a pessoa que somos agora. Essa lição é especialmente valiosa em tempos de incerteza e turbulência. Quando as coisas não saem conforme o planejado, quando o inesperado acontece, amor fati nos dá força para seguir em frente, confiantes de que até mesmo os momentos mais difíceis têm seu valor. A vida é uma mistura de alegrias e desafios, e é essa dualidade que a torna tão rica. Ao aprender a amar o destino, tanto os altos quanto os baixos, nos tornamos resilientes, imperturbáveis e, de fato, imparáveis. Na prática, amor fati pode ser aplicado de forma simples, mas poderosa. Quando algo não acontece conforme o esperado, em vez de se perguntar por que isso aconteceu comigo, pergunte-se como posso crescer com isso. Em vez de resistir ao que já aconteceu, encontre uma forma de aceitar e transformar essa experiência em algo positivo. Isso não significa resignação ou passividade, mas sim uma abordagem ativa e corajosa diante da vida. Você não está aceitando os desafios de forma relutante, está abraçando-os como oportunidades de se tornar mais forte. Então, para concluir, amor fati nos ensina a amar o nosso caminho, com todas as suas curvas e desvios. Quando você abraça o destino com o coração aberto, você descobre que mesmo os momentos mais difíceis têm uma beleza oculta, uma lição a ser aprendida. E, ao viver dessa maneira, você não apenas aceita a vida, você floresce dentro dela. Porque, afinal, tudo o que acontece é uma parte necessária do seu crescimento, e ao amar o destino, você se torna verdadeiramente imparável. Ser imparável não significa nunca enfrentar dificuldades, significa enfrentá-las de frente, armado com as lições dos grandes pensadores estoicos. A cada obstáculo que você encontrar, lembre-se, o controle começa dentro de você, e a dificuldade é o terreno fértil para o seu crescimento. Aceite o presente, viva com virtude, persevere em silêncio e abrace o destino. Essas 7 lições são mais do que ideias filosóficas, são ferramentas práticas para que você se torne verdadeiramente imparável. Agora, a escolha está em suas mãos. Qual dessas lições você vai começar a aplicar hoje?